letras e números para representar coisas, tá? Matematicamente de forma algébrica, tá? Então essa palavra algébrica aqui, ó, ela vai trabalhar justamente, turma, com valores desconhecidos, tá? Então a partir daí começou a necessidade de não apenas trabalhar com números, tá? Então começou então a utilizar números e letras para representar coisas que até então nós desconhecíamos, tá? Então, expressões algébricas nada mais é, turma, do que eu pegar um número e misturar, emaranhar com uma letra. Por exemplo, se eu escrever uma expressão do tipo assim, ó, se eu vim aqui e representar para você assim, ó, 2x mais y, tá? Então, o 2x mais y é um exemplo aí, ó, de uma expressão algébrica. Por quê? Porque aparece número, aparece letra, tá? As letras podem ser x, podem ser y, podem ser a, podem ser b, dependendo da situação, tá? Mais um exemplo aqui, ó. Se eu vim e botar assim, ó, a 0,5x menos b mais c, tá? É um outro exemplo aí, pessoal, de uma expressão algébrica, tá? Então tudo isso aqui, ó, forma a expressão algébrica. Qual é a diferença dessa expressão para essa daqui? São os termos. Observe que aqui eu tenho um termo e aqui eu tenho outro termo. Aqui eu tenho um termo, aqui eu tenho outro, aqui eu tenho outro, tá? Então para cada situação nós vamos ter uma expressão algébrica, dependendo do número de termos, tá, pessoal? Então esses números que estão aparecendo aqui, ó, tá? Mais na frente eu vou explicar com mais calma para vocês, com mais detalhe. Eles são chamados de coeficientes, tá? Então aqui o coeficiente é 2, o coeficiente aqui, ó, é 0,5. Todos esses números que forem aparecendo aí perto da letra são chamados de coeficientes. Aqui, por exemplo, ó, o y tem um númerozinho aqui, ó, que não aparece, que ele é um pouco tímido, né? É o número 1. Aqui, por exemplo, ó, é menos 1, tá? Porque aqui é menos, então forma menos 1 aqui, ó. Aqui também o coeficiente do C é 1, tá? Então, existem aí N possibilidades, ó, de eu representar uma expressão algébrica. Por exemplo, se eu coloco assim, ó, N sobre 4 menos, melhor, N ao quadrado sobre 4 menos N mais 2, tá? Então isso aqui também, ó, ele é caracterizado, tá, como sendo uma expressão algébrica. Então aqui eu tenho esse termo aqui, ó, que é n ao quadrado sobre 4. Eu tenho esse termo aqui, ó, que é menos n, e eu também tenho esse termo aqui, ó, que é mais 2. Perfeito? Então mais um exemplo aqui, ó. Se eu coloco assim, ó, a mais b mais c. Então isso aqui também, ó, é uma expressão algébrica. Ah, professor, se eu quiser botar aqui mais uma letrinha aqui, ó, mais D, não tem problema, ó. Então, A mais B mais C mais D é uma expressão algébrica, tá certo? Aí vai depender do número de termos, né? A expressão pode ter um termo. Ah, professor, se for assim, ó, se eu botar só o x é uma expressão algébrica? Exatamente. Só que essa expressão algébrica aqui, ó, tem apenas um termo. Então, são essas expressões aqui, ó, que nós vamos estudar agora, ou seja, são expressões que apresentam apenas um termo algébrico, perfeito? Vamos ver aqui, ó. Vamos observar essas expressões, ó. Então, na aula de hoje nós vamos focar em expressões que apresentam apenas um termo. Essas expressões, turma, são chamadas de monômio, tá? Então, o que são monômios? Monômios ou termo algébrico é formado por um número real, tá? Pode ser formado por um número real, por uma letra ou pelo produto de números, né, e variáveis. Essas variáveis aqui, ó, são as letras, tá bom, pessoal? Essas variáveis que vão aparecer são as letras. Então, por exemplo, o 3, ele é um monômio. Por quê? Porque o 3 ele é formado por apenas um termo, ó, 3, certo? O 3 é um número real. Professor, o que é um número real? O número real ele pode ser um número natural, pode ser um número inteiro, tá? Negativo ou positivo, pode ser um número racional. Aí vão entrar as frações, vão entrar os números decimais, positivos e negativos, e também os números irracionais, tá? Aí vai entrar a raiz quadrada de 2, olha só, a raiz quadrada de 2, a raiz quadrada de 3 e etc. Então, o que caracteriza, turma, os monômios é exatamente isso, ó, que pode ser um número real, pode ser uma letra apenas,
ou pode ser o produto de números e variáveis. Aqui, por exemplo, esse x aqui, ó, é um monômio. Por quê? Porque apresenta só uma letra. Aqui, por exemplo, apresenta uma multiplicação de letras, ó. Quem são as letras? X vezes Y, x vezes Y. Então, x vezes Y é um monômio. Ah, professor, mas tem duas letras. O que caracteriza o monômio não é o fato de ter duas letras. O que caracteriza o monômio é ser apenas um termo algébrico. Ou seja, pode ser um número, tá? Pode ser um número com uma letra, ou pode ser a junção de várias letras, ou seja, várias letras se multiplicando. É isso que caracteriza o monômio. Por exemplo, aqui, ó, esse monômio aqui, ó, menos A, B, C. Observe que eu tenho três letras, ó, A, B e C. Mas o que caracteriza é elas estarem se multiplicando, ou seja, o produto, tá? O produto de números e variáveis. Ah, professor, qual é o número que aparece bem aqui, ó? O número que aparece aqui, ó, que vocês com certeza já conseguiram enxergar, que ele é meio tímido, é o número -1, ó. Esse -1 aqui, ó, é um número real. E as letras que estão aparecendo aqui, ó, são chamadas de variáveis. Então, nesse caso aqui, ó, são três variáveis se multiplicando. Então, como elas estão se multiplicando, então isso aqui tudinho, ó, se caracteriza como sendo monômio. Aqui, ó, x ao quadrado. Aqui só apresenta uma variável, tá? Uma variável que eu posso, né, dividir em duas também, porque x ao quadrado, vocês sabem que é x vezes x. Então, nesse caso, ó, eu posso reescrever esse x aqui, ó, como sendo x vezes x, tá bom? Porque x vezes x dá x ao quadrado, perfeito? E aqui, ó, 1 sobre 2, 1 meio, a ao quadrado. Observe que aqui é o produto, ó, o produto de um número real com uma variável, tá? Nesse caso aqui, a variável está elevada ao quadrado. Da mesma forma que eu fiz aqui, ó. A ao quadrado é a mesma coisa de A vezes A. Então, observe que o monômio é uma expressão ou termo algébrico que é formado por um número junto com uma letra. Ou pode ser apenas um número, ou pode ser apenas uma variável. Perfeito? E aqui, por exemplo, ó, raiz quadrada de 2 só é formado por um número. Que número é esse? Um número irracional. Então, esse raiz quadrada de 2 aqui, ó, é também chamado de monômio, tá certo? Monômio quer dizer um único termo, perfeito? Ah, professor, e se tiver dois termos? Aí já não vai ser monômio, quer ver, ó? Vamos observar aqui, ó. Então, essas expressões aqui, ó, elas não são monômios. Por quê? Porque aqui tem dois termos, ó, A e B. Por que que nós sabemos que são dois termos? Por causa do sinal de mais, ó. Esse sinal de mais aqui está separando o termo A do termo B. Então, aqui não é monômio. Aqui também não é monômio, porque aqui são dois termos, ó. Aqui eu tenho x ao quadrado e aqui eu tenho xy. Então não pode ser monômio, porque são dois termos, ó. Aqui também, ó, são dois termos. Aqui é x sobre 2 e aqui é 3. Então aqui são dois monômios, ó. Monômio x sobre 2 e o monômio 3. Aqui também, ó, são dois termos, menos x e menos y. E aqui também, ó, são três termos agora, ó. 4b é um termo. C, menos C é outro termo e D é outro termo. Então aqui também não pode ser monômio. Por que que não pode ser monômio? Porque são expressões, ó, com mais de um termo. Aqui são dois termos, aqui são dois termos, aqui são dois termos, aqui também são dois e aqui são três. Então, professor, se não é monômio, como é chamado essas expressões com dois termos? Mais na frente eu vou explicar para vocês, tá? Mas aqui elas são chamadas de binômio. Aqui nesse caso é um binômio. Aqui, ó, já é um trinômio. Por que que é um trinômio? Porque tem três termos, perfeito? Então, nesse caso, nós vamos dar ênfase apenas nos monômios na aula de hoje, tá certo? Então, vamos ver aqui como se caracteriza as partes do monômio. Ó. Esse 2 aqui, como eu falei para vocês, é um número que está acompanhando essa letra aqui, ó, tá? Essa letra é chamada de parte literal. E esse número, pessoal, é chamado de coeficiente. Então vamos lá. O número que aparece perto da letra é chamado de coeficiente. E a letra que está perto desse número aqui, ó, é chamada de parte literal. Pessoal, parte literal, essa palavra aqui, ó, literal, quer dizer, vem de letra, tá certo? Letra. E coeficiente é um número real, tá certo?
coeficiente é um número real. E letra é a parte literal, tá certo? Vamos ver aqui, ó. Vamos observar esse monômio aqui, ó. Esse monômio é formado por menos x, tá? Menos x, nós vamos tirar primeiro o coeficiente desse número, ó. Se nós formos observar bem aqui, ó, escondidinho, tem esse coeficiente aqui, ó, que é o menos 1. Então, o menos 1 é o coeficiente e o x é chamado de parte literal, perfeito? Então, o x é a letra, que é parte literal, e o menos 1 é o coeficiente, que é o número real. Vamos observar agora essa expressão aqui, ó, esse monômio. Observe que é um monômio porque só tem um termo. Ah, professor, mas quem é o coeficiente? Bem aqui tem o número 1, ó. Então, nós vamos logo colocar lá, ó, o número 1 aqui, ó. Então, nesse caso, vocês vão perceber que o coeficiente desse monômio é essa fraçãozinha aqui, ó. Tá certo? Então, essa fração é chamado, ó, tá aqui, essa fração é chamado de coeficiente. Então, esse número aqui, ó, que é 1 sobre 2, é o coeficiente. E o A, a letra A, é chamado de parte literal. Perfeito? Vamos fazer agora essa daqui, ó. Vamos tirar o coeficiente e tirar a parte literal. Professor, quem vai ser o coeficiente? O coeficiente vai ser raiz quadrada de 10. Então, a raiz quadrada de 10, turma, é o nosso, tá? Coeficiente, tá? E professor, quem vai ser a parte literal? A parte literal é tudo isso aqui, ó. É todas as letras que aparecem depois do coeficiente. Professor, se aqui tivesse um Z, um A, um B, um Y de novo, tudo seria parte literal, perfeito? Então a parte literal vai ser todas as letras que aparecem. Então quem é a parte literal? É x ao quadrado y, tá? Então, o x ao quadrado y é chamado de quê? De parte literal. Perfeito? Vamos fazer mais essa daqui. Vamos ver quem é o coeficiente. Ó, quem é o coeficiente aqui? Ó? O coeficiente é essa fração aqui. Ó. Essa fração é um número racional, né? Isso, turma. Então, menos 2/3 é chamado de quê? É chamado de coeficiente. Muito bem. E quem vai ser a parte literal? A parte literal são todas essas letras aqui, ó. A ao quadrado, B, C. Então, a parte literal, tá? É A ao quadrado, B, C. Certinho? Então, eu vou chamar de parte literal. Muito bem. Então, deu para entender aí? Então, nós vimos que todo monômio, tá? Isso aqui é um monômio, tá, turma? Todo monômio é composto de parte literal, tá? Parte literal e coeficiente, tá? Então, nós vimos que o monômio pode ser um número, pode ser uma letra, ou pode ser o produto de quem? De um número com letras ou com variáveis. Então, isso aqui é apenas um termo, tá? Então, esse termo algébrico aqui, ó, é chamado de monômio. Perfeito, turma? Então, continuando, nós vamos ver agora o grau de um monômio. Então, o grau de monômio, turma, vai depender do expoente das variáveis. Então, para eu encontrar o grau de um monômio, eu vou ter que somar todos os expoentes de cada variável, tá? Então, tá aqui, ó. É dado pela soma dos expoentes das variáveis. Então, para eu encontrar o grau de um monômio, é só eu somar os expoentes das variáveis. Por exemplo, aqui, ó. Ah, professor, mas aqui não tem expoente. Tem sim, ó. Vamos lá. Toda vez que não aparece é 1. Então, quer dizer que o expoente desse monômio aqui, ó, é 1, tá? Então, esse monômio aqui, ó, é de grau 1. Então, eu vou botar lá, ó. Esse cara aqui, qual é o grau dele? Grau 1, tá? Esse aqui, ó, de baixo, qual é o grau dele? Grau. Muito bem. Grau 2, né? Por que é grau 2? Porque o expoente da variável y é 2, tá? Ah, professor, e se tiver mais de uma variável? Olha só, se tiver mais de uma variável, aqui tem a variável A e a variável B. O que eu falei para vocês? Que o grau vai ser a soma dos expoentes das variáveis. Então, eu vou somar esse expoente do A com o expoente do B. Então, professor, quem é o expoente do B? É 1.
Então, eu vou somar, ó, eu vou somar os expoentes das variáveis. Então, o expoente, a soma dos expoentes vai dar 3, né? Então, esse monômio aqui, ó, é de grau 3, perfeito? Por que é de grau 3? Porque é a soma dos expoentes das variáveis, turma. Esse cara aqui, ó, quem é o expoente lá, ó? Esse cara aqui, ó, qual vai ser a soma dos expoentes? 2 mais 2, e o expoente do z é 1. Então, nesse caso aqui, ó, somando esses três expoentes, né, o grau vai ser 5. Muito bem, grau 5. Então, quer dizer o quê? Que esse monômio aqui, ó, é de grau 5. Por que de grau 5? Porque a soma dos expoentes é que vai me dizer o grau daquele monômio. Perfeito, turma? Então, se eu quiser saber o grau de um monômio, eu somo os seus expoentes. Então, esse cara aqui, ó, somando os expoentes, 2 mais 1 dá 3. Esse aqui, 2 mais 2 mais 1 dá 5. Perfeito, turma? E esse aqui, como que eu faço para encontrar o grau desse monômio aqui? Mesmo processo. O expoente desse x aqui não aparece, é 1. E o expoente desse y aqui, ó, que não aparece também é 1. Ah, professor, então quer dizer que o grau vai ser 2, né? Exatamente. Por quê? Porque 1 mais 1 é 2. Ah, muito fácil. Então quer dizer que o grau desse cara aí, ó, é 2, tá? Grau 2, porque é dado pela soma dos seus expoentes. E desse aqui, quem é o expoente da variável? Como aqui só apresenta uma variável, então o grau vai ser o dessa variável, tá? Como aqui são duas variáveis, eu vou ter que somar os dois expoentes. Como aqui só apresenta uma variável, o grau vai ser quem? Vai ser dado pelo grau da variável. Nesse caso é 4. Ah, então quer dizer que o grau desse monômio aí é 4. Certinho, turma? E nós temos uma observação que existem também monômios que são chamados de monômios nulos, tá? Por que são monômios nulos? Porque o coeficiente vale 0, tá? Esses monômios aqui são monômios que podem aparecer também, tá? Toda vez que vocês verem um coeficiente igual a 0, é porque esse monômio é chamado de monômio nulo. E qual vai ser o resultado desse monômio? Vai ser o próprio zero, visto que, né, todo número multiplicado por zero é zero, tá? Não importa se for uma letra, não importa se for duas letras, três letras, tá? O monômio vai ser nulo. Exemplos, olha só, 0x ao quadrado y. Observe que o coeficiente é nulo, o coeficiente zero. Então, isso quer dizer o que, turma? Que isso aqui vai dar zero. Então, monômio é nulo. Aqui, ó, coeficiente zero, variáveis A, B, C. Então, como o coeficiente é zero, turma, então isso aqui também, ó, vai ser igual a zero. Show de bola? Muito fácil. Aí, finalmente, nós vamos chegar no assunto primordial, tá? Essa parte aqui é a parte que nós vamos fazer os cálculos, que nós vamos somar, que nós vamos subtrair os monômios, turma. Então, para eu fazer esse cálculo, nós vamos dar ênfase, nós vamos ter que prestar atenção no que são monômios semelhantes. Então, o que são monômios semelhantes? São aqueles monômios, turma, em que apresentam a mesma parte literal. Ou seja, resumindo, o que significa a parte literal mesmo? A mesma letra. Então, monômios semelhantes são aqueles monômios que têm a mesma letra, tá? Tem a mesma parte literal. Perfeito? Então, literal quer dizer letra. Então, monômios semelhantes são monômios que têm a mesma parte literal. Vamos observar aqui, ó. Olha esse monômio aqui, o monômio x e o monômio 2x. Quem é a parte literal? X. Então, nós dizemos que esses dois monômios aqui, ó, eles são semelhantes. Por que eles são semelhantes? Porque apresentam a mesma parte literal. Esse aqui, ó, quem é a parte literal desse monômio aqui? 3x ao quadrado. Quem é a parte literal? X ao quadrado. E desse daqui, x ao quadrado. Então, quer dizer o quê? Que esses dois monômios aqui, eles são semelhantes. Qual é a parte literal desse aqui? X e y. Qual é a parte literal desse aqui? X e y. Então, dizemos o quê? Que esses dois monômios aqui, ó, eles são semelhantes. Perfeito? Então, nós vamos fazer o que agora? Adicionar monômios. Então, vamos somar monômios, tá certo? Então, como eu falei para vocês, para eu somar monômios, ó,
eu tenho que ter a mesma parte literal. Então, como a parte literal aqui é x e a parte literal aqui também é x, então eu posso somar. Perfeito? Então, como é que vai ficar esse cálculo aí? Ó? Primeiramente, nós vamos tirar os coeficientes. Ó. Eu vou separar os coeficientes. O coeficiente desse x aqui é 1 e desse aqui é 2. Então, eu vou logo separar eles. Ó. Então, vai ficar 1 mais 2. E do lado de fora do parêntese, turma, eu vou repetir a parte literal. Quem é a parte literal? É o x. Certinho? Então, o que eu fiz aí? Eu somei os coeficientes, 1 mais 2, e repeti do lado de fora a parte literal. Certo? Então, como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó. Eu vou somar agora os parênteses, ó. 1 mais 2. Quem está dentro do parênteses? 1 mais 2 dá 3. Certinho? E eu vou repetir a parte literal. Então, o resultado vai ser quem? 3x. Tá? Então, x mais 2x dá 3x. Ah, professor, eu quero fazer direto. Eu posso fazer direto? Eu posso somar logo x mais 2x e botar o 3x? Pode, tá? Mas o ideal é você separar os coeficientes dessa parte literal, que é semelhante, tá? Bom, turma, mais esse exemplo aqui, ó. Nós temos que essa expressão aqui, ó, é formada por 4xy mais 3xy mais 8xy. Então, observando aqui as suas partes literais, ó, observe que elas são iguais. Ou seja, em outras palavras, elas são semelhantes. Então, nós dizemos que esses três monômios aqui, ó, eles são semelhantes. Então, com certeza, nós podemos somá-los. Perfeito? Então, primeiramente, eu vou logo separar os seus coeficientes. Ó. 4. Então, fica 4 mais 3, certo? 4 mais 3 mais 8, tá? Então, eu separei ó, os coeficientes 4 mais 3 mais 8. Aí, do lado de fora do parêntese, ó, eu posso botar a parte literal. Quem é a parte literal? É o xy. Então, fica x e y. Beleza? Então, somando aqui, ó, 4 mais 3, 7. 7 mais 8, 15. Então, quer dizer que o resultado final dessa soma algébrica é igual a 15xy. Certinho? Vamos fazer mais uma aqui. Observe agora aqui ó, que as partes literais é formada pelas letras A, B. Tá? Então, primeiro eu vou separar os coeficientes. Tá? Vamos lá. Separando os coeficientes, vai ficar 12 mais. Professor, quem é o coeficiente dessa parte literal aqui? Quem é o coeficiente de AB? É justamente o número 1, né? Esse número 1 aqui, ele não aparece, mas está bem aqui, turma. Então, fica mais 1, certo? Mais 3, mais 6, tá? E do lado de fora, nós vamos colocar a parte literal. Quem é a parte literal? A, B. Certinho? Somando, ó, 12 mais 1, 13, 13 mais 3, 16, 16 mais 3, 22, não é verdade? Então, dá 22 AB. Então, tá aqui o resultado final. Certinho? Vamos fazer mais uma. Olha só. Aqui já está misturado, turma. Por quê? Porque eu tenho duas partes literais, ó. Então, primeiro eu vou separar. Quem é a parte literal do 5 aqui, ó? É x ao quadrado y. Aqui já não é a mesma. Ó. Então, aqui, ó, eu tenho partes literais diferentes. Então, observe que aqui é x ao quadrado y e aqui é xy. E aqui, ó, x ao quadrado y e aqui é xy. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos juntar as partes, melhor, nós vamos juntar os monômios que são semelhantes. Então, eu vou pegar esse monômio e juntar com esse, e esse monômio e juntar com esse. Perfeito? Então, vai ficar como? Vai ficar 5x ao quadrado y, tá? Mais quem? Mais 2x ao quadrado y. Mais, agora eu vou pegar ó, 8xy mais 6xy. O que nós fizemos aí? Nós apenas organizamos, ou seja, eu peguei esses dois monômios aqui, ó. Por quê? Porque eles têm a mesma parte literal. Esse tem a mesma parte literal desse e esse tem a mesma parte literal desse, tá? Agora eu vou somar os coeficientes, ó. 5, eu vou somar com quem? 5 mais 2, não é verdade? 5 mais 2 e do lado de fora eu coloco quem?
x ao quadrado y mais, agora eu vou somar os outros coeficientes, quem são? 8 e 6. Então fica 8 mais 6, e do lado de fora eu vou colocar a parte literal, que é xy. Show de bola? Agora, turma, nós vamos somar ó, os coeficientes. 5 mais 2, 7. 7, x ao quadrado y, tá? Aqui é um y. E aqui também, ó, 8 mais 6, 14. Então fica 14xy. E agora, professor, será que nós podemos somar esses dois monômios aqui? Será que eu posso somar o 7 com o 14? De jeito nenhum. Por que eu não posso somar? Porque não tem a mesma parte literal. Observe que aqui a parte literal ó, é x ao quadrado y, e aqui a parte literal é xy. Então aqui eu não posso mais fazer nada. Então esse aqui é o nosso resultado final. Certo, turma? Então na aula de hoje nós aprendemos o que é um monômio, o que são monômios semelhantes, como tirar o grau do monômio e como somar monômios semelhantes, tá? Então é isso, bons estudos e até a próxima.